Enfim, eu não vou me debruçar aqui sobre a história do Nietzsche, porque existe aí na internet uma série de estudiosos renomados que dominam essa biografia nietzschiana, e para efeito da objetividade aqui que nós desejamos, nós vamos tratar especificamente, né, da abordagem que Nietzsche faz sobre a moral. Enfim, vamos entender qual que é a urgência desse filósofo que nasce ali, né, na segunda metade do século XIX e vai viver aí toda a exuberância, né, cultural do século XIX. O que Nietzsche tem diante dele é o que ele denomina na sua própria filosofia de metáfora, certo? A filosofia nietzschiana, ela é escrita a partir de uma perspectiva. O que é uma perspectiva? É o modo que você escolhe para olhar alguma coisa, para observar alguma coisa, e observando e compreendendo determinada coisa. Então, o Nietzsche, ele, antes de qualquer coisa, ele faz uma crítica epistemológica, né? Uma crítica em relação ao modo em que nós buscamos pela verdade. O Nietzsche é o filósofo que vai dizer que a verdade, ela não existe. O que existe é a metáfora da realidade, e essa metáfora é nada mais, nada menos do que aquilo que nós escolhemos acreditar, certo? Então, eu escolho acreditar que determinada situação é X. E isso vai gerar para os críticos de Nietzsche, né, uma enxurrada de argumentações contrárias, né? Como assim um filósofo que está negando a verdade, a possibilidade da verdade, e ele, em determinado momento, ele chega a afirmar que não existe fatos, mas somente interpretações, e que nós interpretamos as coisas, os eventos, né, sobre os diversos sentidos. Sentidos esses que têm muito mais a ver com o meu modo de sentir em determinado momento, o modo que eu estou me sentindo em determinado momento, é um modo pelo qual eu considero o que está ocorrendo. Então perceba, né, que quando Nietzsche vai falar sobre a moral, ele está também usando essa perspectiva, que significa o quê? Que não existe uma moral. Não existe o mal, não existe o bem. Isso está muito a relação desses conceitos está de acordo com a perspectiva do sujeito. O que é mal para um não pode ser e não é para o outro. O que é bem para um não pode e pode não ser o que é bem para o outro, bom para o outro. Então, é dentro desse relativismo aí que vai ocorrer, ou que vão ocorrer, muitas das críticas à filosofia de Nietzsche. Muitos vão dizer que Nietzsche é um irracional, né? Que mundo é esse que o Nietzsche, então, está colocando sob perspectiva? É um mundo vazio. É um mundo de um vazio normativo. Por quê? Porque, segundo Nietzsche, a força que norteava as ações humanas, a vida humana, ela já não existe mais. Ela
morreu. É o famoso Deus está morto, né? Mas para entender o que seria esse Deus está morto para o Nietzsche, nós devemos entender que o homem tomou Deus dentro dessa perspectiva também, dessa maneira metafórica, e começou a fazer uso de Deus ao modo que lhe convém. Então, a única forma desse homem agora, nesse mundo vazio, né, sem nenhum traço normativo, se encontrar é a partir da superação, né, ou da transvaloração dos valores. Que valores esses? Os valores morais tradicionais. O Nietzsche então vai dizer para nós, né, que apenas quando o homem é capaz de rever essa moral que está sendo próprio sujeito, quando o homem é capaz de afirmar a si mesmo, é que ele é um homem livre. E aí nós vamos entender melhor, né, o que Nietzsche quer dizer com isso. Vamos lá para fechar essa parte aqui, né? Nietzsche vai colocar sobre perspectiva a moral, colocando sobre perspectiva a moral, essa moral não é universal. Então ele está fazendo uma crítica direta ao Kant também, com a ideia das categorias, com a ideia de universalização. Para o Nietzsche isso é quase impossível. Como universalizar modos de ação quando, né, o homem enxerga, ou quando se enxerga a realidade sobre perspectiva. De novo, vou reafirmar aqui para vocês, né? Não existe fatos, existem interpretações. Então, é a partir das interpretações é que Nietzsche vai mapear aí a sua genealogia da moral, certo? Então, vamos a ela.